Pessoal, nesse vídeo eu quero estar falando para vocês sobre o relé térmico. Quero estar falando de alguns detalhes sobre o relé térmico que deve agregar muito para você, tá bom? Então assista esse vídeo aí. Ó, nesse conteúdo então eu quero estar falando para vocês a respeito do relé térmico, tá? Aqui eu tenho um exemplo de dois contadores, tá? Numa linha mais nova, numa linha considerada um pouco mais antiga. Então o que acontece? Quando você for fazer uma proteção no motor, você pode tanto estar usando o disjuntor motor, né? Tanto é que eu tenho um vídeo falando sobre isso aí. Ou também você pode usar o relé térmico, tá? Só que daí você tem que atentar-se o seguinte, para cada modelo de contator existe o seu relé térmico também. Porque existem vários tamanhos de contatores e consequentemente tem também o tamanho do relé térmico. Eu pegando aqui um exemplo, ó, desse relé térmico, ó, ele não proporciona você encaixar nesse outro. Porque esse mini contator aqui ele tem 5 terminais, ó. E aqui só tem a potência, então ele não é ideal para ser colocado aqui. Esse aqui é colocado nesse contator aqui, ó. Tá vendo os 3 terminais? Tanto é que ele encaixa certinho aqui, ó. Aqui embaixo tem um furo que ele, ó, ele absorve certinho, ó. Aí a montagem como que ele fica bem instaladinho, tá? Ó, dessa forma. E esse aqui é um relé térmico que usa para esse mini contator, ó. Porque, ó, ele tem os 3 terminais aqui de potência e mais o de bobina de alimentação e o de contato auxiliar. Ele foi criado dessa forma para facilitar, ó. Ó, encaixado, tá? Então o que acontece? Aqueles terminais que nós encaixamos aqui, ó, a bobina dele onde você liga o fio aqui, ó. Aqui em cima. Então quando você estiver alimentando aqui, automaticamente já está energizando aqui. E o contato auxiliar aqui, tá vendo? Aqui, ó, tá mostrando 14. Aqui na descrição ele mostra 14,22. Você pode tanto estar usando um mini contator, o normal aberto, que é esse caso aqui, ou como o normal fechado. Por isso que está mostrando aqui, ó, 14,22. Então, se você estiver conectando o seu fio do comando aqui, é a mesma coisa que se estivesse conectando aqui, ó. Olha como que ele fica lateralmente, a altura certinho, ó. Então, quando você for adquirir o seu contator, você tem que observar que tem um relé térmico para o modelo ideal, tá? E continuando a falar agora do relé térmico, ele é um relé bimetálico. O que significa isso? Ele é calculado de forma que a corrente dele, quando estiver passando excedido do valor, ele vai ocasionar um desarme, porque ele tem um material bimetálico. Aonde o que acontece? Esse material interno, ele altera o formato dele de acordo com a temperatura. E a temperatura dele é calculada de acordo com a corrente elétrica. Então, por isso que fala de um relé térmico, ele é bimetálico. Tanto é que quando ele desarma ou atua ou protege, se você tentar rearmar ele, você não consegue rearmar ele automaticamente. Por quê? Ele tem um tempo para esfriar o bimetálico dele interno e ele voltar na posição original para poder rearmar. Isso que às vezes o que acontece? Você desarma lá, você vai lá e você quer armar, não armou, está com problema. Não é. Você tem que esperar ele um tempo para o bimetálico dele interno ele esfriar e voltar na posição. Entendeu? Então é dessa forma que ele funciona, tá? O que tem o relé térmico? O relé térmico ele tem uma opção de você ajustar. Aqui, ó. Você consegue levar a posição dele que você quer regular a corrente dele. No caso desse modelo aqui, ele tem um ajuste de corrente de 11 a 17, tá? Então o mínimo dele é 11, o máximo é 17. Agora o que eu faço? Quando você vai comprar um relé térmico, a própria tabela da WEG ele já mostra para você o melhor relé térmico para você colocar na proteção do seu motor. Mas vamos falar que você não tem a tabela, você precisa comprar um relé térmico. Ó, o ideal seria você regular uma corrente do motor no meio da escala. Nem no máximo, nem no mínimo. O que significa isso? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui eu tenho 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então vamos falar assim, se eu tivesse um motor que consumisse 14 amperes aqui, aí ele estaria mais ou menos no meio da escala, ó.
Então você permite você estar ajustando no meio da escala, nem no mínimo, nem para cima. Então você sempre cria esse padrão. Ah, eu tenho um motor de 14 amperes, então ficaria no meio da escala. Então seria o ideal para você colocar um relé térmico, tá? Nunca deixar, por exemplo, ó, eu vou pôr um motor de 11 amperes, então o mínimo dele é 11. Não, não faça isso. Considere sempre no meio da escala o relé térmico para você tá colocando, tá? Então nós vimos que aqui o ajuste da escala, né? Onde você vai regular em cima da corrente nominal do motor. E aqui também eu tenho que, o que significa isso? Esse aqui é o ponto de rearme, onde ele vai fazer o rearme do seu relé térmico, tá? E também o que tem aqui? Existe escrito aqui um A, que significa automático. O que quer dizer? Você vai apertar aqui, ó, e vai colocar na posição automática. Ó. Toda vez que ele atuar, ele vai demorar um tempo. O tempo daquele bimetálico, dele esfriar, ele vai rearmar automático. Eu, particularmente, com muito tempo de manutenção, não recomendo esse rearme automático. Por quê? Ele vai desarmar, rearmar, desarmar, rearmar, desarmar, rearmar. Depende do que aconteceu, você passa até queimar o motor. Então eu não aconselho isso aí. Aconselho você deixar o rearme manual da forma que está aqui. Que exige o quê? A pessoa ter que ir lá para fazer o rearme dele. Ir lá, apertar e rearmar, entendeu? Então isso que é aconselhável você fazer esse daqui, o rearme manual. Desarmou? O manutentor tem que ir lá e rearmar, tá? Do lado do relé térmico existem algumas informações do modelo, tá? Até os terminais de ligação. Eu tenho aqui os contatos auxiliares. O que é esses contatos auxiliares? Contatos auxiliares nada mais é que esses aqui, ó. Que significa o quê? 95, 96 e 97, 98. Quando ele estiver na situação normal, ele está dando condição entre 95 e 96, aqui ó, NC. Quando ele atuar por algum problema, ele vai abrir esse contato aqui, 95 e 96. E o 97 e 98 é o contrário. Então o que você permite você fazer? Permite você colocar o 95, 96 no comando elétrico, insere com a bobina. Então antes de você alimentar a bobina no seu contator, você passa por aqui, ó. Ou se você quiser pôr o comum do seu contator, do seu circuito, você passa por aqui antes de alimentar a bobina, porque toda vez que o seu relé térmico atuar, ele vai fazer o desarme, ele vai abrir esse contato e vai desligar a energia da bobina do contator, tá? E aqui você fala, para que serve isso aqui, Marcos? Isso aqui serve numa situação contrária. Vamos dizer que eu quero colocar um sinaleiro para indicar que ele desarmou. Quando isso aqui estiver normal, ele vai estar aberto. Mas quando ele atuar, ele vai fechar, que é o terminal 97 e 98. Então, se você colocar ele aqui para acender uma lâmpada no seu painel, muito bacana. E você coloca sempre uma lâmpada vermelha para dar a indicação que está desarmado. Então essa é a proteção do relé térmico, tá? O relé térmico é mais barato que o disjuntor, porém, na hora que você acoplar no seu contator aqui, ó, o disjuntor motor, ele já protege aqui, ó, a sua alimentação e já faz a função do térmico. Porém, o relé térmico não, você tem que pôr uma proteção também na sua alimentação. Antigamente era muito usado o tal de fusível de azédia, sabe? É igual essa imagem aí, ó. Era um negócio bem antigo, o fusível de azédia. Então foi substituído por disjuntor motor, mas se você quiser colocar um disjuntor comum, devidamente dimensionado do seu motor, até pode, não tem problema. Por quê? Aí você vai falar assim, Marco, mas aí ele vai desarmar por... Não, ele não vai desarmar, ele vai ser um seccionador para você desligar, porque quem que vai estar protegendo a situação aqui é o seu relé térmico, tá? E no caso de um curto-circuito, o disjuntor de cima vai proteger. Não precisa ser disjuntor motor para você estar usando, tá? Disjuntor comum. Então o relé térmico ele é muito prático e ele é eficiente também a respeito do quê? A respeito de trabalhar com corrente alta ou por falta de fase. Porque quando faltar fase, o que vai acontecer? Consequentemente, a corrente das duas fases que tiver normal vai subir. Então ele vai desarmar. E você sempre faz a regulagem aqui de acordo com a plaqueta do motor.
Se o seu motor estiver marcando lá 13 amperes, você vai colocar aqui na regulagem com 13 amperes, de acordo com a corrente nominal que identifica na plaqueta do motor. Ah, vou deixar um pouco a mais para evitar de desarmar. Não é o certo, tá? Não é o correto. O correto é você fazer um ajuste do relé térmico. Aí você vai falar assim, Marcos, mas daí o meu motor tem um pico de partida. E se ele passar da corrente ajustável, não tem problema, porque todo o relé térmico ele tem uma curva. O que significa? A curva de tempo e corrente. Se ele ficar um certo tempo em cima da corrente nominal, ele vai desarmar. Entendeu? Numa partida onde o motor puxa até 6 vezes a nominal, ele vai aceitar essa partida, desde que seja uma partida rápida, né? Que ele respeite a curva de tempo e corrente do relé térmico. Então o relé térmico é um baita no equipamento também. Ele é um equipamento mais antigo que o disjuntor motor, porém ele tem eficiência na questão da proteger seu projeto. Aí você fala assim, Marcos, eu queria baratear meu projeto. Entendeu? Aí você tem que levantar se realmente é viável você ter um relé térmico, ter um contator e ter um disjuntor. Ou se você só ter o disjuntor motor e o contator, aí você não precisa do relé térmico. Então, você precisa levantar valores e verificar se realmente é viável. Então, esse é o nosso relé térmico. Recapitulando, você precisa ver o modelo do seu contator para cada tipo de relé térmico, no caso aqui mostrando um outro modelo, que tem a mesma funcionalidade, porém ele é atribuído para mini contatores. Então, você precisa ver certinho o modelo para que seja uma ligação correta. Existe alguma gambiarra que você faz, que às vezes você tem um relé térmico, porém não é da mesma marca do contator. Funciona? Se os terminais de potência couber lá, fica bom, mas com certeza os encaixes aqui não vai conseguir, tá? Então eu aconselho você sempre estar usando da mesma marca, tanto o contator com o relé térmico ideal para aquilo lá, tá? Então esse aqui é o nosso relé térmico de proteção contra corrente alta a respeito do nosso motor, beleza? Ah, você acabou de ver sobre o relé térmico, tá? Então no seu projeto, se você quer realmente proteger o seu motor, use o relé térmico sim, tá? Regula ele bem na corrente do motor, que com certeza ele vai ter uma eficácia para proteger. Ele que protege o motor sob corrente alta, ele que monitora. E aquela dica que eu falei no vídeo aí, eu não deixo em automático não, tá? Manter ele sempre trabalhando em manual, que é bem melhor, porque toda vez que desarmar, com certeza o manutentor ele vai poder entender o que está acontecendo para o desarme no motor, tá bom? E se você está passando pela primeira vez no nosso canal, faça inscrição. E se você gostou desse vídeo, deixa o joinha para poder estar contribuindo para o nosso canal, tá bom? Então, marca o sininho. Toda vez que tiver um novo vídeo, você vai ser avisado. Abraço!